E aí, gente, sou eu de novo, certo? Faz um tempo já que eu não posto nenhum vídeo, certo? Mas eu apareci aí e quero trazer uma reflexão um pouco interessante aí pra vocês, tá? Recentemente eu tava andando, né, pela internet, vendo algumas coisas e eu me deparei com um vídeo muito interessante, cara. E seria sobre a questão da felicidade. Quando eu vi esse vídeo, eu vi a ideia, a proposta, né, da pessoa. Ela vai muito de encontro também com o que eu pensava, certo? E eu queria aqui, né, mostrar um pouco desse meu pensamento para vocês sobre a felicidade em si. Primeiro, certo? Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito interessante da felicidade. Eu sinceramente acho que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela está em coisas pequenas no seu dia a dia. Só que por ser coisas tão pequenas, certo? A gente meio que não acaba percebendo. Então essas coisas acontecem e por ser algo tão rotineiro, tão comum para a gente acaba desconsiderando isso e não percebendo o quanto que aquilo faz bem pra gente. Então, ao se questionar sobre a felicidade, cara, eu acho interessante você olhar um pouco para sua vida, certo? E procurar ali, se por exemplo, se você achar, né, tiver essa ótica meio triste sobre as coisas, né, que não sente felicidade, que tá triste, que tá para baixo, certo? Eu acho interessante tu olhar para algumas coisas da tua vida, cara, umas coisas bem simples, só que se tu olhar mesmo com profundidade, tu vai ver, pô, cara, apesar de eu estar nessa situação, eu poderia estar numa situação bem pior, certo? Isso já é um motivo de alegria, querendo ou não, tá? Para que vocês possam entender, gente, eu vou aqui dar um exemplo, tá? É, um exemplo recente até. Eu tava indo trabalhar, né? Aí, enfim, eu pego um ônibus, meio que demorado para chegar no trabalho, tá? É 2 horas, certo? De viagem. Aí pronto. Eu desci do ônibus e do meu ônibus eu peço um Uber para ir pro meu local de trabalho, tá? Só que aí, cara, aconteceu um negócio que me deixou um pouco, assim, muito, não me deixou um pouco não, me deixou com muita raiva, certo? E, cara, assim, eu já tinha chegado, né, para pedir o Uber para ir pro trabalho, eu já tinha chegado um pouco atrasado do que o normal. O ônibus ele demorou muito, fez muitas paradas e quando chegou lá tava em cima da hora. E quando eu fui pedir o Uber, deu problema atrás de problema. E foi problema assim que não resolveu até hoje, tá? Eu pedi lá uma corrida, né? O motorista ele aceitou, ele iniciou a corrida, só que acabou que, né? Eu paguei uma corrida que eu não fui, né? Isso me deixou com uma raiva muito grande, cara. Só que aí, nessas situações, né? Principalmente quando eu tô com raiva, eu faço uma análise, certo? Uma análise simples, só que me revela muita coisa, cara. Pô, cara, eu saí de casa, teve tanto problema, mas, pô, tô aqui morrendo de raiva, tô amaldiçoando tudo. Só que eu parei pra pensar que em algum lugar da minha cidade, certo? Tem pessoas que gostariam muito, cara, de pelo menos sair de casa pra poder trabalhar, certo? Existem pessoas que devem estar acamadas, ou então pessoas que desejariam muito sair de casa para trabalhar, ou então mesmo só trabalhar. Eu nessa situação, apesar de ter enfrentado tantos problemas, pô, cara, eu ainda tenho um emprego, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, eu consigo me explicar. E com o passar do tempo, né, eu fui me acalmando, fui pensando melhor sobre esse acontecimento, né? Aí, né, claro, eu pedi outro Uber, eu paguei de novo. E quando eu cheguei no trabalho, não tinha chegado ninguém da minha equipe. Eu era o primeiro a chegar. Então, toda aquela minha raiva,
né, por estar atrasado, pela raiva do moto Uber, que é justificado, certo? Toda aquela minha raiva não ia servir de nada. O problema não iria se resolver, certo? E no final, né, tudo bem. Né? Ninguém da minha equipe chegou, não deu nenhum problema no final. A minha raiva, ela somente me afetou. Então percebam, gente, que essas coisas pequenas, né, da nossa vida, pô, cara, deve ter gente que deve estar numa situação ruim, certo? Deve estar mal com alguma coisa, mas eu quero que você olhe, certo? Eu quero que você olhe para a sua vida e perceba o quanto de benefício que tu tem, cara, certo? Pô, se tu tem uma cama, agradece. Se tu tem um teto, agradeça, comemore. Porque tem gente que não tem isso, tá? Se você tem um trabalho que, por mais que seja ruim, por mais que seja desgastante, agradeça, cara, certo? Porque é através dele que tu consegue tirar um pouco do teu sustento, tá? É através dele que tu consegue melhorar, certo? É através dele que tu vai conseguir, né, partir para algo melhor. Então, perceba, né, essas pequenas bênçãos, certo, que você tem na sua vida, para que você perceba a felicidade, tá? Nessas coisinhas do dia a dia, certo? Nessas coisas da rotina que a gente nem percebe que está aí a verdadeira felicidade, tá? A verdadeira felicidade, ela não está quando você conseguir aquele objetivo, né, grandioso. Eu vou ser feliz, né, quando eu passar no concurso. Eu vou ser feliz quando eu conseguir aquela vaga, aquele emprego. Não. Você tem que ser feliz. Você tem que perceber, na verdade, a felicidade com as coisas que você tem, tá? Que você tem agora, certo? Porque não vai fazer diferença, cara, se você é pobre, sei lá, e não tá encontrando a felicidade, e sendo rico e não encontrando da mesma forma, tá? Tu não vai encontrar de jeito nenhum, certo? Você tem que fazer uma análise e perceber, cara, a felicidade. Foquem nisso, tá? Bom, eu espero que eu tenha, né, conseguido passar o meu pensamento da forma, né, mais entendível possível, né? Não sei nem se existe essa palavra, certo? Então, gente, deixem aí nos comentários, tá? Vai ser muito interessante, eu ia falar isso também, tá? Deixem aí nos comentários, né, a percepção de vocês sobre a felicidade, certo? É muito interessante discutir sobre isso, cara. Eu acho realmente muito legal, tá? Porque hoje em dia, né, fala-se muito sobre felicidade, né, mas não sobre como conseguir ela, né, e sobre o que ela realmente é, tá? Então, gente, no mais é isso, certo? Fique com Deus. Tchau, tchau.